Olá, a gente está aqui numa bancada de teste da oficina Zampiroli. A gente é especialista em tablet, GPS, notebook, e eu comercializo aparelho de som em ótimas qualidades para o consumo final, né? Utilização, a maior parte residencial para colecionadores. Aqui é um CDP 315M da Sony, marca de qualidade Sony, o nome já diz. E estou gravando esse vídeo para você sentir como que ele funciona. Tá? Um equipamento bem sofisticado, ele é microprocessado. Né? Ele tem um mostrador digital, controle remoto, etc. Você tem aí uma gaveta, aonde você tem 5 gabinetes de disco rotativo, carrossel, por isso que o nome é carrossel. A gente vai fazer o teste de demonstração, na qual a gente tem aqui um disco de boa qualidade, selado, importado, na qual a gente usa para fazer teste. Eu vou colocar ele num número par, né? Vou colocar ele no número 2 para a gente não se perder. 2. Eu vou usar o número 4 para um CD de boa qualidade. No nosso caso aqui eu não quero impor marcas nenhuma, mas é um CD de qualidade Samsung comprado no mercado. Eu gravei no meu computador, né? Leitor Asus. Vou colocar no 4, né? E a gente vai colocar aqui no 1 um CD alternativo de um fabricante aí, barraquinho. No 5 um CD alternativo, né? Comprado no comércio paralelo. Ele tem uma característica que ele lê. Se você dispor ele para ler um disco por vez, que você tem aqui os comandos de 1 a 5, você está para ler todos os discos. Ele vai fazer uma varredura de todos os discos, vai te mostrar quantas músicas tem em cada disco, guardar na memória, porque, como eu comentei, ele é microprocessado. E você, uma vez teclando play e não abrir na gaveta, ele conserva a leitura, porque se você abre a gaveta, ele vai subentender que você trocou de disco, ele vai fazer uma nova leitura. E são 5 discos, então tem aí um timeout para ele ler os 5 discos. Então, no modo play, né, o disco 2 é o disco selado, de qualidade. Estou dando um comando para ele ler o 2 aqui, direto. Ele vai ler, vai registrar que aqui nesse caso aqui é a música 1. Aqui ele vai te expor que tem 10 músicas, ele vai marcar a música 1. Se eu pular essa música, ele vai dar como lida. Tá? E pelo controle remoto também você faz todas as opções e você consegue pular para o 7, por exemplo. O disco 4, vou pular aqui para o 4, é um disco que eu gravei aqui, tá? De boa qualidade. Ele já vai ler esse disco 4. Posso pular também, né? Beleza. Eu não sei se você reparou, no número 3 aqui, ó, quando tem uma rodelinha vermelha, o disco está ativo e está com a leitura habilitada. O disco 3 ele já excluiu. Depois eu te explico no shuffler, que é pular alternadamente as músicas de discos. Vou optar pelo disco 1, que é um disco paralelo. Olha o que aconteceu aqui. Disco 5, ele excluiu. Tá? Aí você vai falar, pô, mas o 2 e o 4 também está sem o anel. Mas é que eu já escutei esses discos. Se eu quiser voltar, só dar um comando, ele vai voltar. E mais uma vez ele vai tentar ler os outros discos, que é uma opção. Vamos optar pelo 3, que é um disco paralelo. É para você ter uma noção aqui do disco que você já escutou. Né? Tá lendo normal. Vamos aplicar um shuffler. Acender o shuffler aqui, e ele vai alternar. Então vamos simular uma alternância
Uma vez dando play, ele vai começar a fazer alternância. Você pode largar ele aí, ele vai tocar. Se os 5 discos forem de boa qualidade, ele vai ler os 5 discos, todas as músicas alternadamente. Se tiver 10 músicas em cada disco, dá 50 músicas, certo? Então vamos fazer aqui vamos forçar um shuffler. Ele vai procurar, vai fazer uma varredura. Dá uma sentida aí no timeout, né? Ó, tá vendo? Ele está fazendo uma varredura. Ele vai procurar, ó, entrou disco 2, música 8. Já está tocando. Eu deixei o som um pouco baixo, que é para não atrapalhar a gravação. Mas ele tá fazendo a... Ele está tocando, né? Vou aumentar um pouquinho o som aqui, só para não... É o disquinho selado que a gente usa para testar. Vou dar um shuffle de novo. Ele vai escolher outro disco, certo? Mais uma vez lembrando, tem 5 discos. Se apagar o número, ele exclui o disco. Apagou o número, ele exclui o disco. Não tem como. Excluiu o disco. 5. Esse ele não vai ler mais, porque ele já sabe que é de baixa qualidade. Ele não vai ficar se arriscando em tentar. Ele pulou para o disco 4. Ele excluiu o disco 1. Lembrando que o disco 2, selado, o disco 4, eu que gravei. Disco 1 ele excluiu. Ele entrou no disco 4, que foi eu que gravei. Pode ver que a qualidade de som é comunal, né? Vou abaixar um pouquinho o som aqui. Esse foi eu que gravei aqui no laboratório. Mais uma vez, ó. Disco 1 não tem mais. Disco 5 não tem mais. Disco 2, 3 e 4 ainda estão aqui. Vou provocar um novo shuffle. Só saltar aqui de faixa, ele vai... Entrou no 4. E agora seria interessante te mostrar um negócio legal, porque como ele guarda na memória a quantidade de discos, ele marca o que já tocou também. Tô pulando. Continuando pulando, né? Ele vai escolher entre os 3 discos que sobraram. Vou forçar uma mão de salto, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mais uma vez, ó. Olha o que ele fez aqui. Disco 1, disco 2, disco 3, disco 4, disco 5. Quem sobrou? Selado e o que eu gravei aqui. Vamos provocar um novo salto. Entrou o 2. Vamos provocar um novo salto. Você viu que ele entra rapidinho quando está na mesma... É uma leitora. Então o carrossel vai virar, vai levar o disco para aquela leitora. Mais uma vez. Estou provocando o salto. Entrou no 4. Vamos provocar o salto de novo. Certo? Para o vídeo não ficar muito longo também, eu vou ter que dar uma acelerada aqui, né? Senão vai ficar cansativo. Olha, está fazendo uma nova leitura nos discos, só sobrou 2. Sobraram 2, né? Fazendo uma nova. Então, para você ver, está tocando. Painel do lado direito que mostra aí, ó, as músicas executadas, o que está aceso, o que não executou. Tá? Estou pulando mais uma vez. Só sobrou o 2 e o 4. Ele excluiu os outros. Vou te falar por que ele excluiu aqui. Se você forçar uma leitura nele sozinho, ele lê. Ele vai exigir, para poder agilizar o carrossel e a leitura, ele vai exigir a qualidade do disco. Vai exigir a qualidade. Certo? Estou pulando. Não deu nenhum problema por enquanto. Como eu falei, disco 2 e 4. Certo? Estou pulando.
vai chegar uma hora que vai acabar as músicas, né? Bom, só sobraram mais 3 músicas no disco 2, 2 músicas no disco 2. Se ele cair no 2 vai ficar uma. Aí, obviamente não vai ter mais músicas. Estou forçando aqui para excluir mais rápido. 2 e 4 persistiram. Tem mais uma. 0. Acabou todas as músicas, né? Não vai tocar mais porque acabou. Então, mais uma vez, quem sobrou vivo? 2 e 4. Vamos ver lá, abrir a gavetinha. Vamos abrir a gaveta. Certo? Onde a gente tem aqui o disco 4, um disco que eu gravei no laboratório. Vamos fazer um skip aqui para mudar. E o disco 2 é um disco selado. Quem ele rejeitou? Rejeitou os números ímpares. Disco 3, disco 5 e disco 1. Né? Vamos lá. Rejeitou, né? Ó. Aqui, ó. Disco 3. Se eu apertar o 3 aqui, ele vai marcar. Se eu apertar o 1, ele vai marcar. Se eu apertar o 5, ele vai marcar. Se eu der um play, ele vai fechar a gaveta e ele vai tentar, ele vai fazer uma nova varredura em todos. Não tem o 2 e não tem o 4. Ele vai apagar o 2 e vai apagar o 4, porque não tem disco. Certo? Vou dar um play. Ele está em shuffle ainda. Entendeu? Ó, o disco 5 ele já rejeitou. Nem entrou. Certo? Os números ímpares é o paralelo. Disco 3 ele está lendo. Rejeitou o 1. Está lendo o 2. Não tem disco no 2. Rejeitou o 3. Não tem disco no 2. Apagou. Sobrou o 4. Não tem disco no 4, lógico. No disc. Então vamos fazer o seguinte. Tirar o shuffle. Deixar em alce. E vou forçar o disco. Tem que trocar o disco, né? Então vamos fazer uma abertura de gaveta, que ele não vai saber se trocou ou não. E vamos forçar o disco 1 para fazer uma leitura. Normal, por quê? O processador só está dedicado para ler o disco 1, mais nada. Então ele vai pegar, vai fazer um tratamento naquela leitora. Disco 3. Apertei o 3, certo? Dou um play. Está lendo. Posso até mudar de música. Ele está fazendo um tratamento. O que é esse tratamento? Ele está lendo o disco antes de tocar a música. Ele tem um delayzinho interno, que é um processador. Disco 5. Ó, disco 5, mesma coisa. Vou apertar o play.